Talvez pela primeira vez na história de Hollywood, um diretor é responsável pelo roteiro, pela direção e pela própria condução do estúdio de cinema onde esse filme está sendo lançado, então é um passo gigantesco. Será que deu certo? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E depois aí de muitas semanas, de mais de um mês de expectativa com retrospectiva aqui do Superman, eu falei sobre todos os filmes do personagem, todas as fases que ele teve no cinema. Chegou a hora, né? Era um dos filmes que eu tava mais esperando esse ano. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Superman, o filme de 2025, escrito e dirigido pelo James Gunn. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, como a gente viu extensivamente aqui no canal, fazer um filme de Superman é sempre uma tarefa muito difícil. Tirar um filme de Superman do papel, às vezes é mais difícil ainda mais levando em conta a quantidade de projetos cancelados que a gente tem. Houveram mais alguns depois daquele vídeo que eu mencionei, né? Eu ainda vou fazer aquela parte 2, porém, especificamente, a DC estava num período muito complicado no início dos anos 2020, quando David Zaslav assume a Warner e transforma na Warner Bros. Discovery. Ele tenta sacudir a DC, ele quer valorizar essa marca e fazer com que ela seja uma galinha de ovos de ouro, e então ele resolve encontrar alguém para tocar aqueles projetos, e o James Gunn e o Peter Safran foram escolhidos. Aí foi uma contratação bem surpreendente, na minha opinião, até porque no papel ela parece perfeita, né, porque ela combina o criativo e o executivo numa função dupla, né, não é como se fosse um Kevin Feige da vida que tem que balancear os dois. Então isso é interessante, e quando o Gunn entra lá, o Superman é meio que uma prioridade para ele, para a empresa. Ele precisaria voltar a colocar os holofotes nesse personagem, ao mesmo tempo em que a versão do Henry Cavill tava num vai e vem de novo filme aconteceu ou não. Ele teve aquela participação no Adão Negro, que tava literalmente prometendo um filme novo, chegou a ter uma conversa com o Christopher McQuarrie, com o roteirista Steven Knight, até com o Michael Bay, pelo que eu ouvi falar. Porém, né, aquela cameo do Henry Cavill foi lá, chegou, foi tudo um alvoroço na internet pro filme nunca acontecer, né? O Henry Cavill chegou a conversar com o James Gunn, mas o Gunn, ele queria algo diferente, ele queria uma nova história de origem. Na verdade, não é uma história de origem, porque Superman não é isso de forma alguma. Ele queria uma nova versão do personagem, mais jovem e que não tivesse muito laço com a versão anterior. Isso é perfeitamente aceitável. Na verdade, eu acho que o ideal para esse DCU, como eles estão chamando, né, o capítulo 1, Deuses e Monstros, seria um reboot total, seria eliminar qualquer ator, por melhor que seja, da versão anterior e começar do zero. Mas enfim, vamos ver como que ele vai juntar tudo isso, né? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que rever respostas, ainda mais com o novo Pacificador, com a Amanda Waller da Viola Davis retornando em outro projeto. Enfim, isso é problema para amanhã. Hoje a gente tem que falar sobre o Superman, né? E o James Gunn, ele anuncia em dezembro de 2022 que ele vai escrever Superman Legacy, que seria o título original. Ele não se comprometeu a dirigir, acho que ele chegou a ter conversa com outro diretor antes, mas ele é convencido pelo Peter Safran, por alguns amigos, a dirigir ele mesmo. Então, é o que acontece, o Gunn assume a direção, rebatiza o filme para Superman, e a gente teria uma data de estreia em julho de 2025, onde James Gunn diz que o grande astro Superman do Grant Morrison foi a grande inspiração dele, além, claro, do filme de 78 do Christopher Reeve e da fase de prata do Superman dos quadrinhos, que costuma ser uma era um pouquinho mais colorida, um pouquinho mais voltada para ficção científica e elementos fantásticos, bizarros, que nunca nenhum filme do Superman já mostrou. A gente acompanhou de perto aqui no canal também, né, pessoal, a possível lista de candidatos a atores que veriam Superman. O David Corenswet, para mim, era o melhor da lista, com certeza, mas ele superou nomes como o Jacob Elordi, o próprio Nicholas Hoult, que acabou pegando o papel do Lex Luthor, o Jack Quaid, que dublou o Superman num desenho da HBO Max, e até o Patrick Schwarzenegger, que ainda sinto que um dia pode interpretar um super-herói. Enquanto a Rachel Brosnahan, que também, melhor escolha possível para Lois Lane, na minha opinião, superou atrizes como a Emma Mackey, a Samara Weaving e a Phoebe Dynevor. As filmagens do Superman foram de fevereiro até julho de 2024, com orçamento estimado em 225 milhões de dólares. O Gunn diz que é um pouco menos, né, mas é um projeto fascinante do ponto de vista de produção, né, pessoal, porque
é uma inauguração da DC Studios que não depende da Warner Bros. Criativamente, pelo que eu ouvi falar. É até curioso notar que o filme não começa com o logo da Warner Bros., ele vai direto pro da DC, meio como os filmes de Star Wars não tem o logo da Disney, ou os filmes da Marvel não tem o logo da Disney, né? É uma instituição separada, então isso mostra uma espécie de controle criativo diferente. É um James Gunn absolutamente sem freio, James Gunn e o Peter Safran, claro, a gente não pode ignorar o fato de que são dois presidentes aqui, mas o resultado, né, que era tão promissor pra mim, eu gostei muito de todos os trailers, é um bom filme. Eu gostei, com toda certeza. Eu mais gostei do que desgostei, mas eu também compreendo aqui que ele é um filme cheio de tarefas, de muitas coisas ao mesmo tempo, não só de reinventar um Superman, mas também de introduzir um universo, vários outros personagens, e eu acabei um pouco assim em conflito com essa quantidade de elementos e também com a própria condução do James Gunn, né? Esse daqui, inegavelmente, é um filme do James Gunn para os melhores e piores efeitos. A história do filme acompanha Superman, vivido por David Corenswet, que após interferir em um conflito entre duas nações em guerra, sofre pressão do governo americano e cai na mira do bilionário Lex Luthor, vivido por Nicholas Hoult, que arma um plano para destruí-lo de uma vez por todas. É curioso, porque me perguntaram sobre qual era a história desse novo filme do Superman, e de início eu não sabia responder, porque eu de fato não sabia, né, mas ao longo dessas 2 horas de duração, é um filme sobre a imagem pública de Superman. É um filme sobre, né, o Superman, o Homem de Aço, tentando mostrar para a população que ele é um cara do bem, evitando, né, as tentativas mirabolantes do Lex Luthor de mostrar para todo mundo que ele é um cara do mal, para manipular todos ao redor em acreditar que aquele alienígena veio, né, para destruir a humanidade. Então, eu sempre acho interessante quando um roteirista pega essa ideia, né, de vamos ter como grande ameaça, assim, a imagem pública desse super-herói. E de início, eu fiquei bem surpreso na forma como o filme começa, né? Eu tava imaginando que de alguma forma ele teria um tipo de introdução, um tipo de origem, mas não. Ele é como um quadrinho, é como um gibi, ele começa lá. Eu pude até imaginar os quadrinhos na minha cabeça com o ótimo texto que abre o filme, explicando que existem meta-humanos na Terra há mais de 300 anos, que há 30 anos o Superman chegou, que há 3 anos ele se revelou para a humanidade, e especialmente, né, ele tem uma obsessão com o 3, esse lettering, há 3 minutos atrás Superman perdeu sua primeira batalha, e aí o filme começa com aquela imagem bem icônica que a gente vê no trailer dele caído na neve, do Krypto chegando. É uma forma muito ousada de começar um filme, né? Quase como se estivesse sendo lançado no meio da temporada e você vai pegando por contexto o que tá acontecendo, mas curiosamente você não se perde nessa introdução, porque acho que a gente tá tão acostumado a tanto conteúdo, história de super-herói, de quadrinho, que é mais uma terça aqui, sabe? E o James Gunn ele não vai tentar contar mais uma história de origem, apesar de eu gostar, tá? Eu adoro histórias de origem, nunca é demais pra mim ver a origem do Superman, mas a gente também pode passar desse ponto de redundância, já que são várias origens do Superman que a gente já viu todos esses anos. Mas aí o filme, ele vai pegando algo muito interessante, né? Porque ele é praticamente um desenho animado, ele é ao mesmo tempo um quadrinho e um desenho animado, porque ele é bem cartunesco, ele é bem caricato, ele é bem colorido também, tanto que em várias cenas eu fiquei esperando um logo do Cartoon Network aparecer, porque essa foi a vibe que me passou, mas eu também entendo que isso vem daquela tal era de prata dos quadrinhos que eu não conheço, né? Então acho que os leitores dessa era vão identificar muitos elementos, vão ficar muito felizes também com essa fantasia excessiva. Às vezes pra mim é um pouco demais, eu devo admitir, sabe? O filme ele vai colocando coisas no meio do caminho, no segundo ato, algumas superações e, né, o conceito de um universo miniatura, um pocket universe, por exemplo, achei um pouco mirabolante demais para simplesmente jogar, né, como um elemento coadjuvante. Esse filme, ele tem ideias e antagonistas e elementos que outros roteiristas levariam um filme inteiro para desenvolver. E aqui eles acontecem de uma cena para outra. Então, o James Gunn ele tem muitas ideias, ele tem muita coisa que ele quer colocar nesse filme, não só da lore do Superman, mas de toda a lore do universo DC. Tem a Gangue da Justiça, tem outros heróis que vão aparecendo, muitos vilões lá do Lex Luthor. Então, é um filme onde você sente que o universo de fato existe, né? Então, isso é positivo, por um lado, no sentido em que quando ele começa, quando as cenas vão cortando entre si, eu tive a impressão de que todo mundo já existia naquele universo e que você não necessariamente vai ficar perdido nele, né? Comparado com Adão Negro, por exemplo, com Homem de Aço, filmes que tentaram servir de fundação para novas eras da DC, esse daqui me parece bem mais
pavimentado, por assim dizer, né? O que acaba sacrificando, na minha opinião, algumas questões dele como um filme individual, né? O James Gunn claramente gostou muito do personagem do Senhor Incrível, o Mr. Terrific, que tá ótimo aqui, vindo pelo Ed Gateg, tendo que tem um momento que ele domina a cena, né? Tipo, parece que o Superman perdeu um pouco do protagonismo e o Mr. Terrific tá lá, uma grande cena de ação, super bem filmada, com uma trilha sonora pop. Eu pensei, poxa, mas de quem que é esse filme mesmo, né? O James Gunn sempre teve um olhar, assim, pra esses personagens B, e acho que ele tava querendo falar muito sobre o Mr. Terrific, queria mostrar pro mundo que ele existia e que ele é um bom personagem, com toda certeza. Mas quanto ao Superman em si, né, pessoal, eu tive alguns probleminhas com a estrutura, com o excesso de coisas, com o tom adolescente do James Gunn, não tem como negar isso, né? O humor é algo muito pesado na escrita dele, que funciona no Guardiões da Galáxia, funciona muito no Esquadrão Suicida dele, e com o Superman, às vezes eu tenho algumas redundâncias, às vezes me incomoda um pouco o fato de que o tema do personagem tem que ser falado em voz alta, sabe? O próprio Superman tem que ir lá e falar que a humanidade dele é a maior força dele. Aí eu penso, tá, beleza, é meio expositivo demais, por assim dizer, né? E eu também compreendo o fato de que o público de cinema tá acostumado com o Superman mais dark do Henry Cavill, e aí meio que você precisa limpar a imagem e colocar aquele Superman mais tradicional e colorido, né? E pra mim foi meio redundante porque isso é muito pessoal pra mim. Eu assisti Superman Lois da CW, que eu considero uma excelente série. Pra mim, é aquele Superman mais light, moderno que eu tava esperando. Então eu acho que quando eu cheguei pra ver o do James Gunn, eu senti que eu já tinha visto um pouco melhor na versão da TV. Aquela série de TV tem um orçamento de peça de escola, mas ela tem o coração no lugar absolutamente certo. Porém, né, parece que eu tô sendo muito negativo nesse vídeo, né, pessoal? Mas eu gosto do filme. O que ele faz de bom, eu realmente gosto bastante, né? A começar pela problematização muito divertida do conceito do super-herói colorido no mundo moderno, né? Porque essa premissa do filme, onde o Superman interferiu num conflito entre duas nações, que é basicamente, né, Israel e Palestina, né, com outros nomes, mas se você olha o que está acontecendo ali, é claramente aquele conflito, e eu acho isso ousado da parte do James Gunn, mas ele traz essa cena excelente, que tá em pedaço do trailer também, onde a Lois Lane da Rachel Brosnahan entrevista o Superman no apartamento deles, e ela começa a perguntar sobre as ações dele, né, sobre como o ato heróico de entrar num país e impedir os tanques de atirar, de salvar vidas humanas, tem implicações políticas inevitáveis do século XXI. Então, beleza, Superman, você foi lá, mas você consultou com o presidente dos Estados Unidos, você pediu permissão para entrar no espaço aéreo daquele país, você tomou partido, então, ao defender uma nação ou outra. Isso é muito bom. Isso daqui é um ótimo exemplo de como enxergar aquela figura do escoteiro, do super-herói com uma cueca em cima da calça que é tão retrô, preso nas complicações de um mundo moderno, né? Onde é tudo muito mais cinza, onde o certo e errado, a era da pós-verdade é uma questão muito complicada. Então, o James Gunn entendeu muito bem o papel do Superman na civilização nesse ponto aqui, né? Isso me agradou bastante. O David Corenswet é ótimo, né? Previsivelmente, eu já tinha visto que ele entendia muito bem o personagem e ele garante uma performance muito carismática, com presença, que consegue sim distinguir o Superman do Clark Kent. Eu gosto como o filme dá espaço também para a redação do Planeta Diário, para a relação do Clark e da Lois, né? A gente tem algo um pouco diferente aqui, que é um Clark e Lois em início de namoro, meio receosos em, né, assumir um outro, né? O que é algo bem James Gunn também. É bacana, a química dos dois é excelente. Eu gosto do Skyler de Zondo como o Jimmy Olsen, finalmente um Jimmy Olsen com destaque, né? Desde a versão do Sam Huntington, talvez, o Superman Retorno, e essa decisão de transformar o Jimmy Olsen num galanteador, em um homem desengonçado e nerd que atrai as mulheres mais bonitas desse filme, é um tipo de piada que pra mim nunca deixa de ser engraçada. E eu também gosto de como o James Gunn retrata o Superman com muita reverência, com poder iconográfico, mostrando ele lutando com muitos personagens, com monstros gigantes e sempre salvando as pessoas, né? É quase uma piscadela à destruição excessiva do Homem de Aço, porque esse Superman tá sempre tentando ao máximo
máximo proteger as pessoas, impedir que monstros gigantes caiam em cima de prédios, que as pessoas na rua se machuquem, e ele faz isso com uma geografia espacial muito boa, né? A colaboração dele com o Henry Abraham, que mais uma vez traz uma fotografia muito solar, é um filme muito colorido e vibrante, me impressionou bastante, né? Eu devo dizer que eu nunca vi cenas de voo tão bem feitas que nem essa daqui, onde a câmera literalmente vai acompanhando o Superman de um canto a outro, girando ao redor dele com uso de grande angular, que distorce a imagem de propósito, mas garante algo visualmente impactante. Acho que ele acerta muito bem nessa questão. Ele me ganha bastante na primeira parte, né? Acho que a primeira hora desse filme é excelente, aí ele vai começar a introduzir alguns elementos, algumas ideias visuais. Tem um momento do filme, nessa Pocket Dimension, onde tem uma cena com um efeito visual tão ruim que quase me lembrou The Flash, sabe? Eu pensei, puxa, todo filme da DC tem que ter uma cena de efeito visual horrível. É um conceito meio Minecraft que tá sendo desenrolado ali, que eu até pensei, poxa, não precisava tanto disso, sabe? Parece que o James Gunn queria introduzir determinado personagem e ele precisava de toda uma cena de ação pra fazer isso e meio que não precisava, de fato, né? Apesar da visualização do personagem ser interessante, eu gosto do ator que faz ele também. E o Lex Luthor, o Nicholas Hoult, ele é um maníaco, né? Ele tem todo aquele comportamento de desenho animado. Ele não tá tão longe do Lex Luthor do Jesse Eisenberg em persona, mas em performance eu acho que o Nicholas Hoult faz algo mais sóbrio, com toda certeza, que tem impacto e presença, mas que às vezes é um pouquinho demais pra mim. Às vezes eu acho que ele é meio cartunesco demais, porque esse filme ele é cartunesco e caricato, né? Eu acho que o clímax é o ponto que me deixa um pouco mais decepcionado, porque ele se resolve muito fácil. O Krypto é meio que um deus ex machina, né? Quando o Superman precisa resolver alguma coisa, é o Krypto, mas o Krypto é super fofo, tá? Ele é muito legal, eu adoro esse cachorro CGI. E eu fico até impressionado em como que ele tá prometendo continuar a história dele, né? Prometendo expandir esse universo, mas apesar de ser uma experiência um pouco irregular pra mim, de eu ter tido problema com algumas questões, de achar ele meio... Olha, eu tô tentando procurar uma palavra melhor do que bobo, mas bobo é o que tá vindo agora, tá? Em alguns elementos ele é um pouquinho bobo, pra ser sincero. Eu até encontrei, né? Eu fiquei surpreso em ver que o James Gunn resgata algo de Superman 4, tá? Um elemento de história muito relevante de Superman 4, o mesmo elemento. Eu falei, uau, isso é ousado, e ele fez. Não sei se deu muito certo, mas certamente melhor do que o Superman 4. Mas é uma experiência interessante, né? Eu nem comentei aqui, mas o elemento de humanidade do Superman nesse filme, né? A questão com os pais, estão vídeos por dois atores que eu não conhecia, mas que tem a vibe certa de fazendeiros do Kansas. É bonitinho, traz aquele lado coração do James Gunn, que é o que eu tava mais esperando. Não foi tão forte quanto Guardiões da Galáxia, com certeza, mas ele traz um tema interessante quanto ao legado do Superman, né? Eu entendi por que esse filme se chamaria Legado originalmente, mas tá aí, é o Superman do século XXI, é o Superman do James Gunn, com todos os seus erros e acertos. Eu gostei, né? Eu admito que eu queria ter gostado mais, com toda certeza. Eu tava com uma expectativa grande. Talvez eu precise assistir de novo. Esse é um filme que eu preciso, né, pensar muito sobre ele pra realmente entender o que eu achei, mas não foi o meu Superman preferido. Isso ainda fica com o Superman Retorno, mas ele vai gerar opiniões diversas, né? Eu entendo todos os elogios, eu acho que eles são válidos, vai variar de cada um. Pra Superman de James Gunn, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam do Superman do James Gunn e suas expectativas para o futuro da DC nos cinemas nessa nova e brilhante fase. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.